Bom dia, estamos no canal Força Educação e hoje eu quero debater com vocês essa onda de desrespeito aos mortos, esse vilipêndio à imagem do morto que ganhou as redes sociais, tanto brasileiras quanto internacionais. E vou falar de duas figuras públicas que cometeram esse ato terrível, abominável, e vou falar também de um outro caso de assédio moral no trabalho entre famosos. Primeiramente, quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário, que eu terei prazer em ler e em responder também, interagir numa boa. Outra coisa importante, se você puder, veja os canais abaixo, Arte e Recriação, Scorpion Wolverine, Elvinho Fute. São todos canais parceiros que, se você puder se inscrever, eles vão retribuir. Também tem o Delay Pex, um garoto maravilhoso que tem nos acompanhado, Tininho Play, um outro grande amigo, QRA Magrão, Mr. Magrelo, Retro Games. Então, se você tiver interesse, se inscreva nesses canais também, veja o conteúdo. Esse pessoal é muito bacana e com certeza também irá retribuir a grata satisfação da visita. Vamos ao tema. Desrespeito, vilipêndio aos mortos. O que diz o nosso Código Penal brasileiro? No artigo 212 diz o seguinte: vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena, detenção de 1 a 3 meses, de 1 a 3 anos e multa. O que é vilipendiar? Trazendo para o dicionário jurídico, vilipendiar é tornar vil, é tornar abominável, é tornar desprezível alguma coisa. E quando você faz isso com um cadáver, com um falecido de outra pessoa, você atinge não só as memórias, mas atinge os sentimentos desta pessoa. Então, aconteceu aqui no Brasil, infelizmente, o nosso presidente fez uma live, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e perdeu uma grande oportunidade de demonstrar sabedoria e demonstrar solidariedade. Ele se sente muito acuado por algumas mensagens do presidente da OAB do Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio de Janeiro, e resolveu dizer numa live, cortando o cabelo, que se o presidente da OAB quisesse saber realmente o que tinha acontecido com seu pai à época dos anos de ditadura brasileira de 1964 a 1981, perguntasse a ele, que ele saberia responder, só que acreditava que o presidente não perguntaria. Ora, a Comissão da Verdade, instaurada pelo governo executivo brasileiro, já no século XXI, fez apuramentos em documentos do período de 1964 a 1981. Perdão, 1964 a 1985, 21 anos. E constatou que diversos desaparecidos foram levados por militares disfarçados ou policiais disfarçados e foram submetidos a torturas e mortos. E o Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB da seccional do Rio de Janeiro, estaria entre esses desaparecidos que foram levados pelo DOI-CODE, a polícia secreta do período militar, período de exceção militar. É muito grave. E o presidente veio depois a público, cortando o cabelo, dizer que, na verdade, ele foi vítima de um grupo ao qual ele pertencia, o Ação Popular, que o matou porque estava numa disputa de poder interno. Quando perguntado de onde ele obteve essas informações, ele disse que andava na fronteira e que isso é sabido de vários militares. Pegou muito mal. Pegou mal por vários motivos. Primeiramente, porque ninguém deve mexer com a memória e o sentimento dos outros. Segundo o presidente, a OAB tem insistido em proteger Adélio Bispo, que foi o autor de uma facada, um atentado à morte contra o candidato, então candidato à presidência da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e por isso ele está dando troco. Um presidente deve ter uma postura um pouco maior, no mínimo, para se dizer o mínimo. Contudo,
É um fato que durante o período de exceção militar, o período da ditadura militar, no Brasil houve crimes e excessos de lado a lado, tanto dos grupos ditos revolucionários como do governo militar em questão. E muitas pessoas se aproveitavam disso para matar também. Isso nós não podemos esquecer. Além deste, que outro fato repercutiu no mundo devido ao desrespeito aos mortos? Ora, um fato terrível. A famosa cantora Ariana Grande recebeu de um dos seus fãs via Twitter uma mensagem com a imagem da antiga modelo mirim John Bonet e John Bennett. E John Bennett era uma criança de 6 anos quando foi encontrada morta na residência da sua família. Isso há mais de 23 anos. Nunca se descobriu os culpados. Foi feito um vídeo tentando apurar os fatos. Os familiares entraram com uma reclamação justamente pelo desrespeito aos mortos, pela figura da criança que foi morta. E a Ariana Grande aproveitou esse momento e disse o seguinte: eu espero que você apareça com essa fantasia no Halloween. Que absurdo. Como você diz isso acerca do sentimento das pessoas? Inaceitável. É cruel. É grosseiro. É estúpido. E, por fim, eu quero falar do caso que aconteceu no famoso grupo de lutas organizadas chamado UFC, Ultimate Fighting Champion. No UFC, a grande lutadora Cris Borg, brasileira, paranaense, postou várias mensagens no Twitter sobre o desrespeito do presidente da organização, o senhor Dana White, acerca de sua pessoa, revelando o assédio moral em trabalho. Infelizmente, o jornalismo que nós temos não é de boa qualidade, e no canal UOL falou de assédio sexual. Não houve assédio sexual de modo algum, o que houve foi assédio moral. O presidente do UFC, após a vitória da Cris Borg numa luta lá no Canadá, em Edmonton, teve a postura totalmente inadequada de dizer que a Cris Borg parecia mais um Wanderlei Silva, um outro lutador paranaense, mas um homem de vestido. E depois simulou como ela andava para ser engraçadinho diante de repórteres. Isso é reprovável, isso é grosseiro, é desumano também, só que com a pessoa viva. Mas se fosse no Brasil, seria uma justificativa para a demissão do empregador, ou seja, o fim do contrato com verbas rescisórias pelo UFC. O UFC que estaria sendo despedido pela Cris Borg. Mas, contudo, o contrato da Cris Borg se encerrou nessa última luta, era a última luta contratada dela. Mas a postura do senhor Dana White foi terrível, e não somente dele, também de Joe Rogan, uma pessoa que eu respeito, é um amante das lutas, tanto do boxe quanto também do UFC, e que em outro momento, numa live com o próprio Dana White, teria dito que a Cris Borg parecia ter um membro sexual masculino, ou seja, insinuando que ela poderia ser um homem. Por isso ela tinha tantos anos, pois ela passou 12 anos invicta, passou tantos anos vencendo. Afinal de contas, seria um homem travestido de mulher. Eu quero reiterar que sou totalmente contra a participação de homens biológicos em esportes femininos, porque não é possível, não é igual. Principalmente em esportes de luta, boxe, UFC, wrestling, luta greco-romana, todos esses, não é possível você colocar um homem e uma mulher para lutar, por mais que o indivíduo tome hormônios. Eu não acredito que seja possível. Mas essa é uma opinião minha. Se é admitido pelas regras, se é admitido pelas entidades, quem sou eu para ir contra? Eu não concordo, particularmente. Esporte feminino é para mulheres, esporte masculino para homens. Eu posso, no meu direito pessoal, dizer que eu não quero me sentir um homem e que não vou ser tratado como homem pela sociedade. Mas a partir do momento
que eu vou participar de esportes, infelizmente eu vou ter que me colocar numa categoria masculina. Isso para mim seria o óbvio ululante. Porém, não é o que vem acontecendo. E no caso da Chrissy Borg, para comprovar que ela realmente é uma mulher, ela já fez vários testes surpresas durante vários anos para provar que não somente era uma mulher, mas que não lutava sob efeito de esteroides. E não foi pega em doping nenhum, muito menos com a alta de testosterona compatível com um indivíduo do sexo masculino, com gônadas sexuais masculinas, o que efetivamente comprova que ela é uma mulher. Então, diante de tudo isso, nós devemos emitir um repúdio a essas pessoas que fazem isso. Desde o presidente de uma república como a brasileira, que não se porta devidamente, a uma cantora como a senhorita Ariana Grande, que não demonstra qualquer respeito. E ainda falo mais, como cristão eu abomino a postura dessa pessoa, o profissional dela. Desejo muito que Deus entre na sua vida e ela se encontre com Jesus Cristo e encontre o caminho da salvação. Mas como profissional, jamais compraria um CD ou permitiria que na minha casa tocasse música dessa pessoa. E no tocante ao senhor Dana White, o UFC também merece uma nota de repúdio. Eu, particularmente, vou evitar assistir porque achei um desrespeito muito grande a uma profissional que se enquadra dentro dos parâmetros do combate, da luta, segundo todas as organizações. Então, em respeito a isso, não vou mais assistir. E aconselho a vocês a fazer o mesmo. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.